Olá, meus corações amorosos, tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje é sexta-feira e eu venho trazer mais uma nova para você. Tchan, 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 tchan. Cenário novo. Espero que venha agradar a vocês também, porque eu estou muito feliz com o meu cenário novo. Gente, o YouTube ensina muita gente, sabia? Porque é um pra frente e vamos embora. A gente vai mudando e mudando para melhor. Eu falei para vocês que eu ia trazer algo novo hoje para vocês. Estou trazendo um cenário e algo novo também para vocês de mim, né? É aquele conversê que eu falei para vocês. Eu digo a vocês que eu vou passar a interagir com vocês nos comentários de vocês. Amém? Se você estiver curioso para saber o que eu vou falar, espera só mais um pouquinho, roda a vinheta aí. Amém, glória a Deus. Então, eu quero dizer para vocês que no vídeo passado eu falei que eu tinha completado 70 anos, dia 18 de outubro. É a data do meu nível. Tudo bem. 70 anos. Por que eu falo em 70 anos? Porque são 70 anos de superação. Eu não estou aqui querendo me vitimizar, não. Então eu queria dizer que no livro de Salmo diz assim, ó, Salmo 90:10, o limite de nossa vida chega aos 70 anos. E só alguns dos mais fortes conseguem chegar aos 80 anos. Entretanto, são anos de muito difíceis e sofrido, pois a vida passa depressa e nós desaparecemos. Realmente, nós desaparecemos. A vida passa rápido. Eu quero dizer para vocês aqui, quando eu falo de mim aqui, o objetivo não é aparecer. No fundo, eu com 70 anos não estou mais com essa ambição de crescer canal, de ganhar dinheiro com canal. Claro que a gente está no YouTube e a gente tem que se mexer. Mas eu confesso a vocês que não é com essa pretensão, porque o pouco que eu tenho, a palavra de Deus diz que é para a gente se alegrar com pouco, porque no mundo, se Ele quiser, Ele nos acrescenta. Então, o pouco que eu tenho para mim, nossa, pela vida que eu vivi, os momentos que eu passei, o pouco que eu tenho hoje, essa felicidade de estar com vocês aprendendo, são momentos lindos demais, que só os 70 anos da minha vida podem contar. E eu não quero contar porque eu estou aqui preocupada com o crescimento de vídeo, canal, de nada não. Eu compartilho porque eu estou. E peço que você compartilhe também, se inscreva no canal, dá seu like e dê seu depoimento aí, escreve seu depoimento. Assim como eu que tenho que seguir, também cada um de nós temos que seguir uma lógica, né? Agora, eu não tenho a ambição que essa lógica cresça com ambição, mas com respeito, com carinho, com amor, entendeu? Com verdade, né? Que cresça dessa maneira, porque, na verdade, eu dou honras e glória ao Senhor por ter chegado em meus 70 anos. Vocês já viram meu cenário novo? Já notaram? Se vocês gostaram, deixa aí embaixo nos comentários se você gostou. Porque o cenário, conforme eu estou falando, a gente vai ter que andar para frente de qualquer maneira. Nós estamos aqui no YouTube. Então, por mais que você não se preocupe com grandezas, com isso, com aquilo, mas você tem que andar, não pode parar, né? Enquanto eu for viva, eu vou andar também, vou andar devagar, lenta, que nem uma tartaruga, mas vou andando. Então, amados,
eu quero falar uma coisa para você. O que eu pretendo com essas coisas que eu falo no YouTube é aparecer? Não. É alcançar pessoas que passaram pelas mesmas etapas que eu passei e dizer para essas pessoas: você vai vencer, eu venci. Deus é conosco. Eu quero alcançar pessoas sofridas, pessoas problemáticas, pessoas que estão muitas vezes desesperadas, desiludidas, pessoas aflitas, pessoas que, como Jesus falou, não sabem nem onde botar a cabeça, porque a perseguição, de um jeito ou de outro, está demais. Perseguição espiritual, material, pessoal. Então eu quero falar com você e também não estou me preocupando se o vídeo vai ser curto ou longo, sabe por quê? Porque se você, querido e querida amiga, querido inscrito, querida pessoa que está passando aqui no vídeo, se interessar, você vai ver esse vídeo até o final. Porque esse vídeo vai ter coisas excelentes para você aprender. Não que eu seja a mestra da história, mas é com a experiência que eu aprendi muitas coisas. É com sofrimento. Então eu quero falar com você. Olha, então veja, se for possível, você veja esse vídeo até o final, tá bom? Não deixa passar não, não deixa essa escola de vida passar por você sem você assistir o que acontece nessa vida. Então, eu nasci no norte do nordeste do país, em Serra Caiada, Rio Grande do Norte. Sou filha de sem pai, né? Não conheci meu pai, não tive a oportunidade de conhecer meu pai, porque eu não sei porquê. Não sei porquê, não sei, mas eu convivi com esse não sei porquê muitos anos na minha vida. Porque você sabe que quando você tem uma pergunta, tem que haver uma resposta, né? E muitas vezes a resposta, ela não chega durante a sua vida, ela chega se você tiver a capacidade de falar sobre o assunto, entendeu? Porque a resposta está dentro de nós mesmos, né? Só que às vezes nós precisamos aprender tanto na vida que ainda não nos conhecemos exatamente. Então eu não tive pai, não tive o privilégio de ter mãe e pai, mas eu tive o privilégio de ter minha mãe até os meus 8 anos de idade, de viver com a minha mãe. Tive os primeiros carinhos da minha mãe, carinho sofrido, porque minha mãe foi uma guerreira, uma linda guerreira, uma maravilhosa guerreira, sofrida também demais, porque ela teve que aprender a me criar até a idade de conhecer alguém na vida dela, né? Criar sozinha, trabalhando em casa doméstica. E eu fui gerada porque Deus permitiu, graças a Deus, né? Eu dou graças a Deus, é lindo. E eu nasci laçada, né? Laçada, com cordão umbilical totalmente laçada. Um parto difícil que minha avó mesmo fez. O meu nome Josefa é derivado de um momento de grande medo, terror da minha avó. E uma promessa que ela fez a São José, naquela época, que eles eram muito católicos, que se fosse homem seria José. E se fosse mulher seria Josefa. E assim nasci e tenho esse nome, Josefa, que esse nome foi difícil de suportar até meus 35, 36 anos. Foi horrível de suportar. Eu não gostava de encarar esse nome. Eu não gostava. Eu fugia para apelido, para isso, para aquilo, mas Josefa, né? Até hoje, as pessoas me chamam de Zefa e eu não notar carinho, até hoje eu estremeço, né? Nas bases, porque
Eu só tive o carinho da minha mãe. E até os 8 anos de idade, porque a partir dos 8 anos houve um processo na vida dela e ela teve que passar a gente, eu e minha irmã querida também, para pessoas da família para cuidar de nós. Mas eu quero dizer para você que eu tive uma infância muito difícil, morando em casa de sapê, na roça, passando muita fome. Isso não estou falando isso para me vitimizar, não, porque eu estou me vitimizando, não. Eu tive que completar 70 anos para reaver minha história e contar para alguém, porque eu tenho uma necessidade enorme de desabrochar essa flor antes de morrer eternamente. Desabrochar essa rosa, essa maravilha que Deus colocou dentro de mim antes de eu passar dessa vida para outra melhor. Então, amados, eu tive uma infância horrível, de muita sede, muita fome no norte e nordeste do país, onde a gente via as árvores secas, onde a gente corria atrás dos largatos do mato para matá-los, para comê-los, aqueles largatos, sei lá, aquelas coisas que passam correndo, rato, a gente comendo, porque hoje em dia o norte e o nordeste do país está muito abençoado, sabia? Hoje em dia a pessoa lá tem esse negócio do governo, auxílio do governo. Claro que não é em todo lugar que chega, a gente entende isso. Mas em muitos lugares, como os cariris do norte e nordeste, os sertõezões, tem muito já que já está chegando os auxílios, a água está chegando. Naquela época não tinha nada, nada, nada. Era terrível. Então nós vivíamos uma seca muito grande. Nós saíamos, quando criança, pequenininha, saía aquele monte, vamos dizer, magote de crianças, assim, um monte de criança. Eu não estou me preocupada com vídeo não, tá, irmão? Pode durar a duração que vier, mas eu vou gravar esse vídeo. E aquele magote de criança, desde 3 anos de idade até 12 anos, a gente saía procurando fruta do mato, procurando água nas cacimbas da pedra. Teve um dia que eu caí dentro de uma fresta de uma pedra, sabe aquelas pedras do cerrado que são estreitinhas assim, eu caí, mas a minha felicidade é que eu caí e a fresta da pedra era rasa e eu caí lá dentro e deu para meus coleguinhas me puxarem com graveto, né? Com graveto mais forte, me puxaram porque eu era muito pequena. Mas se não tivesse ninguém por ali que visse meu grito, meu sufoco, visse eu cair, eu teria morrido dentro daquelas frestas. Isso já é um processo espiritual que eu passei, que no vídeo que eu vou fazer, como Jesus me libertou do vício da bebida e do cigarro, eu vou contar tudo para vocês, o processo espiritual. Estou falando do processo material, das dificuldades que eu passei. Então, nesse dia quase que eu morri. Outra vez, a gente encontrou uma cacimba boa em cima da lajota ou do grotão, encontramos uma cacimba cheia d'água. A gente foi querer tirar a água da cacimba, eu caí lá dentro da cacimba. E meus coleguinhas mais velhos, 12 anos, 13 anos, teve que abrir as pernas de um lado para o outro da cacimba para me puxar com as mãos, porque com graveto também, porque senão eu ia morrer afogada dentro da cacimba, porque a cacimba não estava no chão, mas em cima das pedras, porque lá onde nós morávamos, já esqueci o lugar, do norte e nordeste, tinha lajedos, tinha aquelas pedras que você saía como é que se diz, as pessoas que estão aventureiros, né? Crianças aventureiras. A gente falava, mãe, pai, a gente vai procurar água, a gente vai procurar isso, vai procurar fruta, vai procurar isso. Que nós comíamos o que tivesse, e nós andávamos longe, longe. Qualquer dia eu vou te contar a história da curupira, né? Da curupira, né? Que eles chamam no Nordeste de caipora, né? Eu vou te contar.
Então, a gente saía a gente via que na planície não tinha nada pra gente, a gente subia nas pedreiras e saía desbravando os sertões. E demorava, às vezes a gente saía de manhã, e a criança tem energia, né? Saía de manhã, só chegava de noite, ou de tardezinha, ficava o tempo todo, nossas mães ficavam preocupadas. Mas nossas mães já sabiam que nós íamos escalada de aventureiros, mirins. E nós éramos assim, nós não tínhamos brincadeira, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos boneca, nós não tínhamos nada, realmente era uma vida tudo melequento, tudo sujo, tudo sujinho, pegava aquelas folhas as folhas que tem dentro da mata, fazia de sombrinha, porque o sol era escaldante que tremia. O sol tremia, você olhava assim pro sol, assim, o sol tava tremendo, e sede, e muitas crianças queriam morrer no meio do caminho porque estavam com sede, e nós ia. E hoje eu penso que naquela época nós ainda dávamos, graças a Deus, ter as pedreiras para a gente subir, para a gente ver o que tinha. Era um divertimento para nós. Então, essa época eu era muito pequenininha, eu tinha uns 3 a 4 anos, talvez até uns 5, por aí, que eu me lembro. Por aí, porque ainda consigo me lembrar de alguma coisa. E eu posso dizer que eu tenho essa idade. A partir dos 6 anos, minha mãe arrumou um companheiro lá e eu comecei a ser... Fui abusada sexualmente, fui abusada até meus 8 anos. Abusada terrivelmente sexual, com promessas de morte, destruição para minha mãe, para minha família, para minha mãe, para meus irmãos, porque tudo isso era envolvido com bebida, com desgraça, entendeu? Minha mãe precisava trabalhar nas casas das pessoas, mais ou menos um pouquinho, que tinha um pouquinho mais, para trazer alguma coisa para dentro de casa, porque tinha dia que a gente comia farinha com caldo, não era feijão, era caldo preto, né? Botava uns 20 caroços de feijão para cozinhar e nós comíamos aquela farinha, né? Me lembro de uma vez de um gato que estava com fome e que a gente estava comendo aquela gororoba horrível, famintos, né? Às vezes comia um tal de ribação, rolinha do mato, que ele trazia dentro de casa para a gente comer. E então minha mãe ia trabalhar e acontecia esses abusos sexuais, que isso aí arrebentou com a minha vida toda. Arrebentou, me traumatizou de uma maneira terrível. Nada de vítima, tá, irmão? Não estou contando para vítima, não estou contando, porque se eu conseguir conquistar um inscrito que já passou por esse problema, não lá na roça, mas aqui na cidade, porque hoje em dia o estupro de incapaz está demais, a violência sexual está demais. Para aí nesse vídeo e escuta até o final. Então eu sofri muito, chorei muito, mas eu não contava para minha mãe, mas minha mãe também apanhava, sofria muito. Várias vezes eu via o sangue escorrer na face da minha mãe. Várias vezes a gente tinha que sair correndo de dentro de casa, porque o diabo estava solto dentro de casa e a gente tinha que sair correndo pelos agaves. A gente morava numa casebre, numa tapera. Tapera, né? Vocês sabem o que é tapera. Tapera é uma casa feita de pau a pique, com telha. Não tem telha não, é aquelas palha, né? E a gente morava numa casa assim e tinha, né, aquela casa era para os trabalhadores que tomavam conta dos agaves, né? E várias vezes eu corria, às vezes com medo de mais um estupro, eu corria por dentro dos agaves e a desgraça, né? Aquela coisa horrível, Satanás, né? Manifestado no homem mau, corria atrás de mim com um facão, que se ele não conseguisse me abusar, ele queria cortar minha cabeça. Você já imaginou uma criança de 6 anos passando por esse
problema todo. Isso aí me traumatizou, me adoeceu demais, eu vivia doente, até chegar um ponto que o inimigo se incorporava nele a ponto dele arrebentar com a minha mãe dentro de casa. Minha mãe não aguentou mais, teve que separar, sair, mudar daquele lugar e largar tudo para trás. E aí foi que eu já estava com 8 anos, ela abriu mão de mim, da minha irmã, e ela abriu mão porque também não podia, não tinha condição de criar. E é uma situação horrível, irmão. Irmão, é uma situação horrível que você não pode imaginar. Você vê sua mãe partindo e você tendo que viajar para longe, para lugares distantes, que melhorava no sentido, mas também piorava no outro, na carência materna. Sem falar que comentava com a minha mãe, eu não podia falar o que estava acontecendo com a minha mãe, eu só chegava para minha mãe e dizia: mãe, não deixa eu sozinha em casa, mãe, porque eu não podia abrir o jogo, porque eu estava ali violentada e era horrível. Eu falo disso hoje em dia porque realmente eu passei por tudo isso, mas quero dizer para você, se você passou por tudo isso, saiba que você vai viver, vai vencer tudo isso, vai dar a volta por cima e vai completar 70, 80, 90 anos, ano que Deus quiser para você. Então, minha mãe nos passou para a frente e foi seguir o caminho dela, trabalhando, mas ela passou a gente para pessoas da família que ia cuidar de nós, né? Mas, irmão, você sendo cuidada por pessoas que não é a sua mãe, largou o diabo para trás, né? Aquele diabo que usava aquele homem, eu vou dizer assim, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra uma força que usa o homem para o homem ser mal, né? Hoje em dia esse homem teve meu perdão, graças a Deus, houve perdão. E ele já faleceu também, né? Mas houve perdão e eu perdoei ele depois de muitos anos. E por isso eu estou aqui, amado, vivendo, porque na história real da vida o excelente é o perdão, é você saber perdoar. Se você não souber perdoar, você não tem vida, porque é nos dado o perdão para perdoar. A gente recebe o perdão de Deus para a gente perdoar alguém que nos fez mal. Então, houve perdão, tudo. E aí minha juventude ela foi muito triste, muito vazia, muito sofrida demais, muito açoite, muita coisa ruim que só Deus sabe. Eu não quero aqui falar nomes, dizer de nome, mas o diabo continuou a usar pessoas, né, contra mim, me açoitando, me batendo, me esculachando. E eu já tinha aquele trauma todo, né, daquela infância, aquele abandono, que eu sentia como que fosse um abandono naquela época. Eu não sentia o sofrimento da minha querida mãe. Minha mãe me abandonou, mas não era isso. O problema é que você, às vezes, amado, você enfrenta situações que você não sabe resolver as situações no momento. Entendeu? Você não sabe. Você está passando por aquele momento, você não sabe como vencer aquela dor. Você precisa dos anos de vida, você precisa do tempo para você perdoar e ser perdoado. Entendeu? E o trauma, aquele trauma foi muito grande. Acabou que com 16 anos, eu não aguentei aonde eu estava, né? Na casa que eu estava, fui para o mundo. Com 16 anos eu fui para o mundo. Olha, eu tinha pavor de homens. Eu era uma pessoa totalmente retraída. Eu tinha um pensamento de que eu ou seria uma bailarina ou casaria de véu e grinalda. Tem vídeo aqui que eu falo sobre isso. Você que está me ouvindo agora, veja os meus vídeos passados que você vai entender melhor todo esse rol dessa história. E veja meus vídeos, aí eu vou deixar o card para você. Então, aí eu saí para o mundo, fui
me joguei no mundo. Falei, poxa, não aguento mais. Escola, eu era a primeira da classe na escola, eu era inteligente. As professoras chegavam, cadê tua mãe? Não apareceu ninguém na reunião. Não, não tenho mãe. Cadê teu pai? Não, não tenho pai. Cadê fulano? Não, fulano não pôde vir. E eu sempre na escola, ninguém por mim, entendeu? E eu era uma aluna que só tirava 10. A minha nota a minha nota mais baixa era 7. Português. Detestava português. Minha língua eu detestava. Não gostava de português de jeito nenhum. Estudos sociais, outras, era tudo 10. Até no inglês eu tirava 10, acredita? Era tudo 10. Então a professora, ela me tinha uma estima muito grande. Chegou um dia, ela me levou para a sala e chegou para mim e falou assim, Josefa, você é uma menina inteligente, você é uma menina... Nesse ponto aí, irmão, quando eu estou falando isso, eu ainda estava na casa de parentes ainda. E eu estudava, né? Porque eu viajei, fui para lá, fui para cá, viajei de avião muitas vezes, né? Glória a Deus por isso. Mas eu não socializava a vida, não era uma pessoa social, era tímida, retraída. Então a professora... Eu sentava lá no final, bem no cantinho da parede. Bem no cantinho da parede. E sentava lá, ou então sentava no começo do banco para ninguém sentar comigo. Mas sentava lá atrás, no cantinho da parede de fundos, né? Sentava no começo do banco, porque era aquelas carteiras largas de duas antigas. E eu sentava para ninguém sentar comigo. Sentava lá no fundo da sala. Quando era a hora da chamada, a hora de reaver exercício da escola, eu era a primeira para responder, uma das primeiras, não era a melhor, mas era uma das primeiras. Estava sempre na frente, mas eu sentava lá atrás, tímida, não conversava com ninguém, não tinha diálogo com ninguém. E nesse dia a professora me chamou e falou, Josefa, quero conversar com vocês na secretaria. Ela me chamou, quero saber o que acontece com a sua vida. Eu não falava, irmão. Eu não falava nada, não dizia nada. E ela, porque você é uma menina inteligente, você é uma pessoa muito inteligente, você só tira notas altas, é uma da primeira, mas no entanto você senta lá no final. Por que você senta no final da sala, numa sala de 30 alunos, você senta lá no final? Ficava quieta. Não tinha palavra, não tinha resposta. As professoras não encontravam em mim condição de ter diálogo, entendeu? Não tinha amigos na escola. Quando eu tinha vários, que eles falam hoje bullying, né? Eles falam que é bullying, né? Mas naquela época a gente chamava de chacota, fazia chacota de mim. Ah lá indiferente, ah lá estranha, ah lá a pessoa... Quando eu vi aquele filme Estranha, de tantas pessoas me chamar estranha, quando eu vi a propaganda daquele filme antigo, A Estranha, eu vi o filme e eu falei, meu Deus do céu, será que eu sou filha do diabo? Porque na Estranha, né, eles desenrolar e eu fiquei meio estranha mesmo. Mas eu tive curiosidade de ver o filme já depois de idade, depois de quando veio o processo da libertação. Aí eu fui ver, eu vivia constantes lembranças malignas, mal, né? Só que eu não conseguia me relacionar com ninguém. Tímida ao extremo, né? Uma pessoa totalmente alienada, uma pessoa totalmente sem significado de vida, mas uma pessoa inteligente, uma pessoa que tinha tudo para vencer. Amava desenho. Teve um dia que eu fiz um desenho, a minha professora chegou, falou, Josefa, chamou o meu parente que me criava e disse pro meu parente assim, Dona Fulana, essa menina, ela tem um talento nato, ela adora fazer artes,
Eu gosto muito de artesanato, sou artesã. Artesã de carteirinha, assim, de pegar uma peça e fazer, entendeu? Aí, hoje, né? Naquela época eu gostava muito de desenho, então eu fiz um barquinho solitário e fiz uma ilha longe de mim. Então aquilo chamou a atenção da professora e ela chamou a pessoa que me criava e falou: Pessoa, essa menina é muito inteligente, mas ela é uma pessoa muito solitária. Então aí, como resposta, é maluca assim mesmo, é maluca, é assim mesmo. Quase não fala com ninguém, não diz o que sente. Mas, irmãos, só Deus sabe o que eu sentia, né? Irmãos, só Deus sabe. Então, quando eu cheguei a 16 anos, não aguentei mais. Saí para o mundo, fui viver a vida, trabalhar nas casas de madame. Tive uma adolescência sem adolescência, né? Porque eu não ia a lugar nenhum. A única coisa que eu ia era no programa do Chacrinha, porque nessa época o Chacrinha fazia programa na TV Globo e eu trabalhava na Von Rubel. Acho que é Von Rubel o nome da rua, lá na Jardim Botânico. E eu, às tardes, me parece que era sábado o programa do Chacrinha, não sei se era sábado ou domingo, já esqueci. Eu ia e era macaquinha de auditório do Chacrinha, de outras pessoas que eu já até esqueci o nome. Eu gostava de ir. E lá eu conseguia me alegrar um pouco, esquecer um pouco, porque muito barulho, muita pompa, muita coisa, eu esqueci um pouco. Eu gostava de ir. Mas eu não ia para parque. E as madames, ela falavam: Josefa, você é uma pessoa tão especial. Você é uma pessoa que dá conta do seu serviço. Mas por que eu trabalhava legal? Porque eu não tinha onde morar. Eu tinha feito a opção de sair de casa. Mas sabe por que eu saí de casa? Mas isso aí é uma questão espiritual. Você vai saber quando eu fizer o outro vídeo que fala sobre a minha libertação da bebida e dos vícios, tá? Porque hoje eu tô falando só de sofrimento materiais. Mas falei que eu sofri abuso, muita violência, muita falta de amor, muita falta de carinho. Mas sabe o que foi bom dentro de mim, amados? Porque como uma menina boa que eu era na escola, que era reconhecida, mas não sabia o valor que eu tinha, Deus também me achou que eu tinha algo muito bom no meu coração, que era aprender a perdoar. Nada nesse mundo, nada que teve a condição de fazer mal, ficou sem o meu perdão. Eu perdoei todos, convivo muito bem com todos, entendeu? Perdoei tudo, apesar de ter passado vários momentos difíceis. Eu estou falando até a minha juventude, tá? Foi uma juventude triste, trabalhando, lutando, eu saí de casa com 16 anos, 17, 18, 19. Mas eu quero contar por que eu saí de casa. Eu estava passando roupa, de repente eu senti uma coisa estranha no meu corpo, eu caí, eu desmaiei. Pronto. Conforme eu falei, isso é parte espiritual, vou contar no próximo vídeo. Naquele vídeo que eu vou fazer, eu não sei o dia, a hora, eu tenho que amadurecer bastante o meu psicológico. Você sabia que para mim gravar esse vídeo ontem eu não dormi a noite toda? Porque eu fiquei pensando, o que eu vou falar nesse vídeo, Senhor? Aonde que o vento vai tocar? Aonde que vai acontecer que uma pessoa que se identifique com o que eu passei, chegar até aqui no meu vídeo e saber que Deus é que comanda a nossa vida, que Ele escreve tudo. O que nós não devemos esquecer para você viver muito na vida, você tem que liberar perdão, você tem que perdoar, você tem que ter um coração generoso, um coração bondoso, entendeu?
Eu via as coisas com a cabeça baixa, mas na hora que eu estava sozinha, eu olhava para o céu e dizia: Ah, Deus, eu creio em Deus. Deus é bom. Deus é meu pai. Deus é minha mãe que não está perto de mim. Deus é tudo para mim. Há uma segurança. Eu me segurava em Deus, entendeu? 17, 18, 19 anos, eu trabalhei nas casas dos outros, ia para casa de parente. Dei muito trabalho a parente, parte espiritual, tá, irmão? Vou contar isso na parte espiritual, muito trabalho. Também, quando eu contar, não vou dizer nome de parente, não vou frisar nome de ninguém, porque eu não quero que alguém se sinta mal com meus testemunhos, entendeu? Mas os meus parentes, todos eles, meus parentes, primos, todos eles foram bênção para mim. Mas também passei muitas coisas ruins também. Já tive revólver aqui na minha cara para me matar, mas não conseguiu. E já passei por afronta de Satanás, já passei por violência quando eu estava com 19 anos. Eu sofri outra violência sexual terrível. Desses tipos de violência que o cara, hoje em dia os caras vai lá e mata a mulher, violenta sexualmente, depois mata. Naquela época eles não matavam não, eles violentavam e deixavam no tempo. A pessoa violentada, a pessoa apavorada com essa violência também sofri medo, terror, porque nessa violência eu tive aquele tipo de diálogo assim: se você não aceitar, eu te mato aqui agora, eu tenho tudo para te matar. Por incrível que pareça, eu sofri essa violência por parte de autoridades, entendeu? Que aí mesmo que eu não acreditava mais em homem nenhum, entendeu? E na inocência, irmão, porque eu sofri essa violência porque eu saí de uma casa de uma madame para outra, saí porque houve um descontrole lá na casa da madame, saí e fui para o banco da praça. Lá no banco da praça, uma pessoa se dizendo autoridade, né, se fez de boazinha e me iludiu, dizendo que ia me colocar num lugar para me dormir naquela noite. E quando eu acordei, na minha vida, eu senti aquilo foi um estupro violento. E desse estupro eu tive um filho, que esse filho Deus levou com 4 meses de idade. E eu digo para vocês que foi melhor o Senhor ter levado essa criança, porque eu não sabia conviver com criança, eu não sabia conviver com ninguém. Eu não sabia conviver com ser humano, eu não sabia de nada da vida. Entendeu? Eu não sabia de nada, eu simplesmente sentia. Eram sentimentos de dor, não sabia amar nem o meu próprio primeiro filho, porque foi filho de estupro. E nisso eu fui. Agora você pergunta assim: poxa, por que ela está falando tudo isso no YouTube? Por que ela está dizendo tudo isso no YouTube? Ora, Jesus, quando veio aqui na Terra, ele chegou e disse assim: olha, eu sou filho de Deus, eu vim ao mundo para tirar os pecados do mundo. Então chegaram para Jesus e falaram: ah, tu és louco, tu filho de Deus, principalmente os judeus, né? Que era o povo dele. E ele falou assim, ó: e conhecereis a verdade vos libertará. Isso está escrito em 8:32 de João. Então, olha só, eu entendo que Jesus, quando ele falou isso, conhecereis a verdade vos libertará, ele não estava falando só com o sentimento de que, egoisticamente, que ele era o Filho de Deus, ele era a verdade suprema. Ele é a verdade suprema. Ele é a verdade das verdades. Mas ele,
com essa palavra, ele está nos dizendo que vai chegar o tempo de você conhecer a sua verdade. Porque você também tem uma verdade. Eu tenho a minha verdade. Tudo que eu estou falando aqui para você é uma verdade. É uma verdade que aconteceu na minha vida. Aí você me pergunta, por que eu estou falando no YouTube? Por que ela está falando no YouTube? Porque eu quero alcançar corações que sofreu como eu. Eu quero alcançar você que está do outro lado dessa telinha, desse celular. Eu quero dizer para você mais uma vez que Deus é contigo. Força. Força, fé. Tenha força que Deus é Senhor da sua vida. Entendeu? Ele não está morto. Ele está vivo. Ele veio realmente nesse mundo como verdade suprema, além de todas as verdades do mundo. E é aí que eu digo para você, você vai me entender, porque talvez eu pare aqui nesse vídeo, aqui na minha juventude, porque eu não gosto de gravar vídeo muito longo, esse vídeo está extrapolando. Eu não quero fazer muitos cortes nesse vídeo, entendeu? Eu quero ser bem original, bem autêntica. Então, quando Jesus me mostrou a minha verdade, eu falei, epa, tem muita gente que tem essa verdade também por aí, Senhor. Então eu quero correr atrás desse povo, porque eu estou com 70 anos e glória seja dado o teu santo nome. Eu glorifico o teu santo nome, porque eu já vi pessoas que não passou pelo que eu passei, passou por outros problemas, porque não passou por estupro, não passou por violência doméstica, não passou de ver o sangue rolando, não passou pela morte várias vezes. E elas pereceram e ninguém sabe o segredo da vida. Mas tem pessoas que passou por tudo isso e não morrem. E não morrem pelo mal, pelos males que passam. Não morre daquilo. Deus mantém a vida. Por quê, amados? Porque nisso aí tem um mistério. E quando Jesus veio se revelar como o mistério de Deus. Ele era o Filho de Deus. Mas ele veio se revelar para todo aquele que crê. E eu creio. Glória a Deus. E é por isso que eu prometi a vocês dizer, eu não acredito em religião. Talvez eu pare por aqui nesse vídeo, mas eu vou dizer para você, eu não acredito em religião. Eu não acredito, eu sou a igreja dentro do templo. Eu sou a igreja, amado. Sabe por quê? Porque para mim, bons foi somente o Senhor. Não encontrei homens bons. Não encontrei pessoas boas que não me fizessem mal, que soubessem me respeitar, soubessem respeitar a minha dor. Não encontrei. Eu estou encontrando agora, depois de anciã, né? Depois de anciã que eu estou encontrando vocês que me dão ouvidos. Eu estou encontrando na minha família pessoas que me dão ouvido, pessoas ao redor de mim, porque quem anda ao redor é Satanás. Ao redor de mim que me dá ouvidos. Pessoas que param para raciocinar o acontecido e pessoas que sofreram também como eu sofri. Essas talvez estejam mudas ainda. E eu quero tirar a mordaça da sua boca. Eu quero tirar a mordaça da sua boca, porque nos dias de hoje o estupro, a violência doméstica está demais. É morte reinando, destruindo. E eu quero dizer para você que o Senhor é dono da vida. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta-te. Também já dizia um pensador, um grande pensador, Sócrates. Ele diz assim, ei, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Tira a mordaça da sua boca. Tira a mordaça, começa a gritar, dê seu eco, dê seu grito de vitória. Deixa Deus resplandecer a sua luz em você, porque você tem a luz de Cristo. Quantas vezes você tem olhado para o céu e tem visto algo no céu? Você tem visto amor no céu. Naquelas nuvens que se formam às vezes com caráter, formalidade de anjo, de castelo. E você diz, é tão lindo que eu sei que há um Deus no céu. Então, foi esse Deus que me guardou.
Foi esse Deus que me livrou. E eu quero dizer para você que se Ele te guardou também, se você passou por tudo, não é para você ficar com a boca fechada, calada, traumatizada, sensível, com o semblante caído. Você não teve culpa. Você foi um inocente. Como eu fui inocente, minha mãe foi inocente. Minha mãe faleceu aos 52 anos de idade, 53 por aí, de 52 para 53. E foi a hora do perdão. Perdão para lá, perdão para cá, houve perdão, né? Pedido de perdão. E houve tudo entrando na paz, nos eixos. Eu te amo, mãe. Eu te amo, minha mãe. Aí que eu fui entender minha mãe, o mistério da minha mãe nessa terra também. Minha mãe deixou filhas para que entendesse o mistério da vida. E eu sou uma dessas filhas. E hoje eu estou entendendo com 70 anos e para mim, glórias a Deus, porque você vai chegar aos 70, você vai chegar, é a segunda vez que eu falo isso, né? Você vai chegar, porque Deus quer que você chegue. Não se assuste com as coisas do mundo. Conheça a verdade que há em você, porque Jesus já te mostrou que Ele é a verdade suprema. E aí que eu digo, eu não acredito em religião, eu acredito nele. Eu não acredito em nada, porque na parte espiritual eu vou dizer a você, eu vou confirmar, porque eu não acredito nessas coisas todas. Entendeu? Porque agora eu estou falando só em sofrimento, em parte material. Mas hoje, realmente, eu tenho, sou ligada a uma denominação, mas eu sou ovelha dentro do templo. Tenho consciência disso. Amém? Então, eu quero dizer, é para isso que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Não é para aparecer no YouTube. Não é para botar minha cara no YouTube, dizer que eu sou isso ou aquilo, não. É para dizer que se você não morreu, porque hoje em dia eles matam, eles violentam. E também dizer para as mães, tome conta das suas filhinhas, dos seus filhinhos, mães, porque tem muitas mães que hoje não prestam atenção à sua família. Tem muitas mães hoje que estão lá no celular teclando, mas não estão ligadas. Desculpe eu falar, mas é verdade ou não é? É ou não é, gente? Escreve aí nos comentários. Comente aí embaixo, dá seu like. Entendeu? Deixa seu like. Compartilhe esse vídeo se você acha que vai valer a pena. Compartilhe ele. E aceite o meu jeito de falar, que é diferente, mas é bem original, bem tranquilo, entendeu? Porque eu conheço Jesus, eu conheço a realidade dos fatos do sofrimento, já passei, eu não estou aqui dizendo que eu sofri mais do que você, não. Porque Deus só dá aquilo que nós podemos suportar, está escrito na palavra. Deus só deu a você o que você pode suportar. Eu pude suportar aquilo, sabe por quê? Porque 70 anos depois, eu vim contar essa história para você. Então Deus estava me fazendo eu forte para mim poder suportar. Então naquela hora que você passou por todo o trauma, toda a violência, Deus te fez um forte. E é para você mais tarde contar o seu testemunho, ainda que você esteja amordaçado agora. Ainda que você esteja com a boca fechada, ainda que você esteja com o semblante caído. Mas Deus vai revelar a você a sua verdade. E para que você veio? Porque afinal de contas, você tem uma missão aqui na Terra. Você não veio aqui por acaso, entendeu? Até o urubu, a águia, o passarinho, ele tem a sua missão. Ele sabe para que veio. A flor, a rosa, ele sabe para que vem. Aliás, e se ele não souber, ele faz a parte a que ele veio. Muitas vezes você vê uma rosa, muitas vezes você vê uma flor, você faz uma pergunta, caramba, por que essa flor nasceu aqui? Tão estranha essa flor nascer na pedra. Para mostrar a você que existe um Deus, para mostrar a você que existe um Deus capaz de fazer você ver, chegar aquele momento e você ver aquela flor na pedra.
Isso é para mostrar que há um Deus soberano. Amém? Então, eu estou aqui falando isso é para você entender que Deus é contigo. Então, olha, João 8,32, e conhecereis a verdade te libertará. Vai ter dia da tua total libertação. Tá bom? Vai ter dia que você vai ter um encontro real com Deus. E você vai parar de tanta dúvida, de tanta derrota e tanta cabeça baixa. Amém? Fica com Deus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado pela sua paciência. Continue. Compartilhe esse vídeo se você achar que vai ser bom para alguém ver, alguém na frente ver. Compartilhe, porque eu só glorifico a Deus. Que Jesus Cristo te abençoe sua casa, sua vida, sua família, que te dê um coração maravilhoso, perdoador, e que você fique muito bem. Amém? Até a próxima. Em nome de Jesus.